Fala galera, estamos aqui para mais um Pod Carro. Hoje meu convidado, mais do que especial, um amigão aí, Thiago Mendonça, esse cara que vocês veem na Band, na telinha aí direto. Agora tenho a honra, subir o nível aqui, a régua, para trazê-lo aqui no nosso Pod Carro. Seja bem-vindo. Poxa, obrigado, Kleber, aí pelo convite. Bom estar aqui com você, né? Temos uma história longa aí que data desde as provas de kart indoor, ainda há uns 10 anos atrás. É verdade. E foi muito bacana acompanhar esse seu crescimento no automobilismo, enquanto eu também batalhava pelo meu, né? Então, hoje estarmos os dois nas suas funções em categorias top, como é o caso da Copa Truck, é um orgulho muito grande e acho que foi bacana termos trilhado esse caminho até aqui, com muito mais pela frente ainda. Cara, é muito legal. Eu escuto a voz dele aqui, né? Fico lembrando ele falando lá na Band. Então é muito legal, né? Tê-lo aqui. É verdade. A gente, inclusive, estava conversando aqui antes nos bastidores, né? A gente tem uma história de passado aí, né? Do kart e tal. Que eu lembro, assim, vagamente, você lá no Rental Kart, eu sem grandes pretensões, não tinha grandes pretensões, né? Não sabia nem o que podia fazer. E hoje vê-lo lá na Band, cara, em horário nobre, né? Eu tenho alguns caras assim que eu admiro, que eu sou fã ali, que manjam realmente de automobilismo, que falam com propriedade, com verdade, e você é um deles. E vê-lo lá, assim, me dá um orgulho muito grande. E quando você fala meu nome, então, aí eu fico muito mais orgulhoso. Não, e sem rasgação de seda, mas é a verdade, eu acho que o trabalho do comentarista, principalmente o comentarista que não é piloto, o comentarista que não é chefe de equipe, que não é engenheiro, esse trabalho só é possível se ele tiver um trânsito bom com quem está lá. Então, se ele puder ter a chance de chegar no teu box e falar, me explica o seguinte, por que aconteceu isso? Sim. E aí você vai me falar de forma que eu vou ter a capacidade de transmitir para quem está vendo, sem ser uma linguagem ultra técnica, que o cara que está vendo vai conseguir entender. Então, eu acho que esse trânsito é fundamental e por isso que eu agradeço também a sua disponibilidade e a disponibilidade dos pilotos de Copa Truck, dos engenheiros, dos chefes de equipe, de me receberem e abrirem as portas e falar, funciona assim. Porque aí eu tenho esse elemento para trazer no Ô, Thiago, mas até já indo direto ao ponto, assim, nessa parte do jornalismo, isso não é uma obrigatoriedade, né? Eu não vejo todos fazendo isso. Eu vejo, assim, vou falar alguns que eu conheço, o Luque Monteiro, né? Eu vejo ele indo, perguntando, assim, antes por WhatsApp, o que aconteceu na equipe aí? Fala alguma coisa aí e tal, porque... Pô, é legal, é bagagem para ele poder puxar lá no outro dia uma história diferente, uma coisa inusitada. E ele é o cara que fala o nome do parente, o sobrenome, tudo. Ele sabe dentro do carro, quando ele olha ali, ele olha dentro do carro, ele vê o capacete, ele sabe quem, por exemplo, tá em dupla, ele sabe quem da dupla que tá lá dentro, né? Sim. Então eu acho muito legal e você tem muito disso também. Mas não são todos que fazem, né? Isso deveria ser uma obrigação ou não? É uma particularidade? Então, vamos pegar o exemplo aí do piloto. O piloto tem que fazer atividade física, o piloto tem que conhecer a pista onde ele vai andar, o piloto tem que participar das reuniões de telemetria, tem de avaliar todos os dados. São todos que fazem? Alguns com mais intensidade, outros com menos. Então, eu acho que é isso. São elementos que ajudam no seu trabalho. Sim. Então, não é que é obrigatório você fazer, mas coisas que são fundamentais e que podem fazer a diferença entre você estar fazendo um bom trabalho e um trabalho mediano, um trabalho medíocre no sentido mais literal da palavra, né? Então, eu sempre me pautei por isso. Eu acho que eu tenho que entrar no ar com alguma coisa para oferecer para quem está vendo. Então, assim, não é o que eu acho, é o que eu sei, o que eu estou sabendo. E aí eu posso acrescentar também o que eu acho, por que não? Mas... porque, afinal, você é um comentarista. Exatamente. Mas o principal está em formar essa opinião em cima de alguma coisa que você está sabendo. Legal. Então, eu acho que isso é fundamental e, graças a Deus, graças a esse trânsito também, que eu tenho nos boxes da Truck, da própria Stock Car, eu acho que eu consigo ter essas informações, esses elementos que me permitem ter essas informações. Vou te dar um exemplo só do que aconteceu recentemente. Até quando eu vejo, poxa, eu estou invadindo aqui, né? Recentemente eu estava na Stock Car lá no Velocitar, a gente fez essa prova de São Paulo, mas eu fui até o Velocitar no sábado para pegar a informação,
E, de repente, eu me vejo sentado aqui, numa mesinha lá da Escuderia Bandeiras do Átila Abreu. O engenheiro, chefe de equipe, Christian Fittipaldi e eu aqui, assim, igual um curioso. Aí eu olho para trás, tem um easy line ali, com os convidados todos para trás. Falei, meu Deus do céu, acho que eu passei um pouco do ponto. Aí eu falei, mas sair. Você pode, eu acho não, fica tranquilo. As equipes gostam. Então, me assustei ali, falei, eu acho que eu invadi um pouco demais. mas é bom, porque aí você capta essas informações, enfim, você tem esse trânsito, você tem essa coisa para poder é o tal do respirar aquilo que você vai falar, isso aí. né? Eu tenho um cara também que eu, inclusive, quero mandar um abração para ele, que é o Wagner Vieira, né? Sim, nosso repórter lá. Ele é muito legal, cara, assim, inclusive, é muito legal essa sensibilidade também, né? Porque a gente tava comentando, inclusive antes também, sobre a dificuldade da Copa Truck, nós estamos indo pro terceiro pro quarto ano aí de equipe e tal. E claro que os resultados ainda não vieram à altura do que eu imagino que vão vir e etc. Mas com uma sensibilidade muito grande, ele vai lá, ele sempre pega um ganchinho para poder falar da equipe, porque sabe o quanto é importante para nós também aparecer, né? Teve até uma matéria minha lá que ele fez, que, colocou Jesus Taon lá em cima, então foi muito legal. Então agradecer ele aí, mandar um abração. Que tá, é uma verdade também, né? A gente tem ali as equipes, como na Fórmula 1, as equipes lutando ali atrás, que se não fosse a Netflix, muita gente não ficaria nem sabendo, né? Então eu tenho aí o Wagner Vieira esse Drive to Survive da Copa Truck também, que é muito legal aí. Obrigado e parabéns pelo seu profissionalismo e sensibilidade, né? Com quem tá chegando aí. Até porque a gente tá falando de uma coisa que é um entretenimento, especialmente na televisão. Então, você não liga a televisão para saber se o Max Verstappen vai ganhar ou não a corrida. Exatamente. Isso é um detalhe. Você tem a luta do George Russell para recuperar o contrato, a disputa interna entre os pilotos da McLaren, o Bortoleto lá atrás na equipe Sauber tentando se sobressair. Sim. Então, guardadas as devidas proporções, na Truck é a mesma coisa. Você precisa criar uma narrativa e um modelo que faça com que o cara queira ver a próxima corrida. Então, poxa, largou bem dessa vez o Kleber Electric, fez uma boa prova, mas enfim, não conseguiu o resultado. Será que na próxima vai vir? Você cria essa expectativa. Então, para todos os personagens, você tem elementos. E mesmo porque são 40 caminhões, 40 pilotos, e 40 histórias, 40 torcedores, né? 40 grupos de torcedores que torcem por aquele e querem saber, né? O que tá acontecendo e tal. Então, muito legal. Ô, Thiago, mas eu queria voltar um pouquinho, até curiosidade minha mesmo, assim, como você começou nisso? Eu lembro lá atrás, eu lembro vagamente, tá? Minha memória, acho que eu tenho uma memória bem fraca. E eu lembro de você me entrevistando lá, eu tava na seletiva do Mundial para ir para representar o Brasil no Mundial de kart, de rental kart, lá na Itália ou na França, tá vendo? Minha memória é ruim. Mas foi acho que na primeira eu tava começando e ali eu tava, né, totalmente vislumbrado com aquilo. Pô, tô ganhando uma seletiva que inclusive eu modéstia à parte, mandei bem porque eu tinha ganhado na Granja Viana e eu fui em Interlagos e ganhei de novo. E aí você falou, pô, você já tinha vaga e ganhou de novo e tal, não sei o quê. E aí eu tava com sangue no olho ali, né, mordendo o volante, como se diz. E eu lembro de você entrevistando ali. Ali você tava trabalhando para quem? Já tava há muito tempo? Como que era? Porque foi a primeira memória que eu tenho de você. Então, foi quando a gente se conheceu ali nessas provas de kart indoor. Era, sim, um início, mas eu já tinha uma certa estrada aí. Só que era o meu primeiro ano na reportagem do programa Automais, que foi um programa que me deu muita visibilidade, me permitiu crescer muito, né? Ter um espaço fixo ali em TV, a gente tinha um espaço no Band Esportes, isso me permitiu ganhar cada vez mais espaço para depois chegar nessa posição de comentarista lá dentro do Grupo Bandeirantes mesmo. Então, eu comecei minha carreira, na verdade, muito cedo, sempre gostei de esporte e especialmente de automobilismo. Então, eu tinha ídolos no jornalismo, né? Caras que viajavam para a Fórmula 1, o próprio Reginaldo Leme, Flávio Gomes, caras que cobriam a Fórmula 1 lá de perto, que acompanhavam tudo de perto. Era um menino que consumia muito rádio, né? Na época não tinha internet, então ouvia muito rádio, as informações e tal. E num determinado dia eu ganhei uma promoção que era um boné autografado do Gil de Ferran. Olha a importância do marketing e dos produtos, né? Dessas questões de
de você ter brindes para ativação no geral. Como muda a vida das pessoas. Eu ganhei esse boné do Gil de Ferran e eu tinha que buscar lá na Jovem Pan, lá na Avenida Paulista. E aí eu fui, junto com a minha irmã, eu tinha 12 anos, e quem nos recebeu foi o Flávio Gomes, no escritório dele lá, na Avenida Paulista também, no mesmo prédio da Jovem Pan. E eu entrei e vi as credenciais penduradas, os quadros, tudo. E falei, caramba, isso aqui que esse cara faz é legal. Os quadros eram como? Matérias escritas, né, do que ele fez, quadros de carros de corrida também, né? Legal. Então, ele falou... porque eu lembro... alguma coisa assim também, que isso fica na nossa memória, né? Sim. E aí ele falou, não, eu acabei de voltar da Hungria agora, tava lá cobrindo o Grande Prêmio, falei, caramba, a vida que esse cara leva é muito legal. Que legal, né? E a gente desceu, eu e minha irmã tomamos um café ali no prédio, né, na galeria do prédio, e eu virei pra ela e falei, acho que eu quero ser jornalista. Olha que legal. E a partir daí... 12 anos. 12 anos. E a partir daí foi um negócio meio sangue nos olhos também, sabe? Eu morava em Ribeirão Pires, cidade aqui no interior de São Paulo. Interior não, mas enfim, Grande São Paulo, a 60 quilômetros da capital. E comecei a trabalhar numa rádio lá com 14 anos. Então, dos 12, eu já tinha essa ideia. Com 14, eu bati na porta da rádio e falei, posso falar de Fórmula 1 aí? E os caras falaram, pode. E aí, com 14, eu já comecei. Com 15, eu já tinha o patrocínio do cinema da cidade, que a minha irmã trabalhava lá, enfim. E aí, comecei realmente a fazer esse trabalho, antes mesmo de entrar na faculdade. E depois vim para São Paulo, mudei para São Paulo, estudar aqui, enfim, comecei a trabalhar efetivamente nessa área. Televisão surgiu para mim em 2005, no campeonato da Pickup Racing, não sei se você lembra, que a gente teve aqui no Brasil durante muito tempo. Depois vieram outras coisas aí, Rede TV com a A1GP, que era aquele campeonato de carros de equipes nacionais, né, que defendiam a bandeira de cada país. E assim a coisa foi crescendo. Até que a gente, inclusive, trabalhei na Jovem Pan, que foi uma realização de um sonho ali em 2013, fazendo a Fórmula 1 também. Pô, que legal. Então, muita coisa aconteceu aí para me realizar, até que em 2016 a gente teve esse contato lá, eu como repórter do programa Automais, você como piloto de kart indoor ainda. Eu tinha uma... Ou rental, né? Como tinha vocês falam. Muita história por trás, né? Tinha muita história por trás. Então, mas resumindo, a partir daí a coisa cresceu até que em 2021... eu passei a integrar o time de automobilismo da Band. Que legal, cara, que legal. E nesse meio termo aí, você teve o primeiro Stint, né? Que é um podcast, né? Também. Não tá mais. Não tô mais. Eu lancei o primeiro Stint em 2020, no meio da pandemia, que era que eu acho muito legal o nome, primeiro Stint, é muito legal. E foi muito bacana, porque foi um programa que me deu uma motivação extra naquele ano de pandemia. Cresceu rápido também, né? Legal. E nomes importantes passaram por lá, você passou por lá como convidado, como entrevistado. Sim. E foi um prazer fazer. Começou, mas eu vi que tá rodando bem. Durante 4 anos eu fiz esse programa. O que aconteceu? A competição na internet é muito severa, né? Então você tem aquela coisa do patrocínio, de vir daqui, vir de lá, e eu passei a ter pouco tempo para cuidar disso. Então, em determinado momento, a conta não fechava mais. Eu precisava batalhar muito patrocínio, não tinha tempo para atender direito, não ficava como eu queria. E durante um ano, inclusive, você me ajudou muito. Você foi fundamental para que eu não fechasse o canal. É mesmo? Aquele ano em que você foi meu parceiro com as suas empresas, viabilizou que a gente tivesse uma continuidade do programa em 2024. Até que ao final de 2024 eu fiz uma reunião com o Marcelo Santana, lá da Automase, e com o Bruno Império, representante da Blau, de marketing, e eles decidiram absorver o canal. Então eu saí, eles compraram essa minha parte do canal, e então o canal teve continuidade com um patrocinador forte, que é a Blau, e eu pude ver esse trabalho seguindo, tendo resultado. Então, se não fosse aquele ano de 2024 em que a gente teve junto, que legal, fico feliz. Provavelmente eu teria saído com esse projeto encerrado ao fim de 2023, e sem perspectivas de continuar. Então, que bom tá aí, graças a esse nosso trabalho aí também juntos em 24. Fico muito feliz mesmo de poder ter contribuído de alguma forma, porque cara, eu não sei se foi aquele momento mágico para mim, né, naquele momento de você me entrevistar e eu estar indo pro campeonato ali mundial de kart, enfim, e ter conquistado uma seletiva. E se eu não me engano, tinha alguma coisa também a ver com as 500 milhas de kart. Você chegou a fazer também, né? Vocês fizeram uma seletiva para levar pilotos de kart rental para disputar as 500 milhas de que era kart. Em Limeira.
a edição que era em Limeira, E aí, inclusive em Limeira, andei com grandes nomes lá. Eu lembro até eu batendo roda com o Rubinho, uma hora eu achei muito interessante, assim, era a minha primeira 500 milhas, eu acho que eu tava fazendo, tava chovendo, e eu tava numa condição melhor de pista, mas mesmo assim ele tava atrás ali, chegando e tal, e era o Rubinho, né, e com muito mais experiência, e aí eu, consegui andar várias voltas ali junto com ele, foi bem interessante, assim, nessa 500 milhas, lembrando aqui. Ô, Thiago, mas me diz uma coisa, e aí, vou te fazer uma pergunta, talvez pode soar um pouco, não sei se você gosta ou não de responder, eu posso estar tocando em alguma coisa aqui que você não... Para isso servem os podcasts. Como é ser genro do Reginaldo Leme? Cara, faz tempo que eu queria te perguntar isso, eu vou perguntar ao vivo aqui. Uma pergunta bacana, falei poucas vezes sobre isso, na verdade, né? Eu vejo que você fala pouco, nas minhas mídias sociais, enfim. A primeira coisa que eu respondo quando me perguntam isso eu não sou casado com o Reginaldo Leme, então não posso falar muito. Sou casado com a filha dele. Então, por isso que eu perguntei, como é ser genro? Exatamente, então não tem muitas vezes, sei lá, acontece alguma coisa, avisa o Regi, não, gente, não tô do lado dele todo. Sou casado com a filha dele, é diferente. Mas, na verdade, foi uma coisa que aconteceu que eu acho que... Foi uma coincidência? Foi uma coincidência. Eu já trabalhava nesse meio, comecei a trabalhar também com ele, com o Reginaldo Leme, no anuário dele, o Automotor. Sim, era o editor lá do anuário. Aliás, cuidado com as pessoas que vocês contratam, hein? Eles podem casar com a filha de vocês. Aí, Regi. Tá vendo? Inclusive, Regi, tá convidado para vir aqui, já convidei. Ele falou que assim que me dá uma melhoradinha na saúde, vem aqui também. É isso aí. Então, comecei a trabalhar lá e a Dani também chegou para trabalhar junto com o Regi, para coordenar toda a parte ali de comercial do livro. E a gente se conheceu, enfim, passaram-se uns 5 anos, mais ou menos, tudo ok, grandes amigos. Até que isso foi mudando, né? Que a gente intensificou a nossa relação e passamos a namorar, enfim, temos 2 filhos. E a grande questão é essa relação com o Regi. Inicialmente, quando eu comecei a namorar com a Dani, eu tinha aquele receio, né? Falei, caramba, né? Será que eu tô misturando as coisas, né? Será que isso pode gerar algum atrito? Enfim, e ele tem aquela apreensão, né? E ele foi o primeiro cara a falar assim, cara, eu fico muito feliz que você esteja com a Dani. Ai, que legal, então, a partir desse momento, falei, puxa, já é o pai não tá brabo? Então é um batismo. Já é uma coisa um pouco mais fácil, né? De se lidar. E profissionalmente, isso ajuda muito, porque... é um cara com quem eu posso ter conversas que eu não teria com o Reginaldo Leme, entendeu? Então, assim, se eu preciso expor alguma coisa que eu tô vulnerável, é um cara que eu posso falar, porque eu tenho essa relação mais próxima, uma experiência gigante. Talvez, assim, a gente... assim, me passa muito rapidamente pela cabeça aqui, a história que ele teve com o Ayrton Senna, né? Sim. A história que ele teve com o automobilismo do Brasil, ele é o automobilismo do Brasil, né? E deve ser uma grande honra, porque tem coisas que com certeza não vai pra mídia e você deve saber, né? Então é muito legal falar, puta, só eu sei isso, né? E tem a outra parte também, né? Essa é a parte boa, é contar com um cara que conhece muito, uma pessoa muito boa, acima de tudo, né? Legal, mesmo. E tem a segunda parte, que assim, eu comecei, como eu falei, a trajetória lá em 98, repórter de rádio, comentarista, trabalhei na Jovem Pan, comecei na Band, né, com os trabalhos na Band lá em 2010, 2011, então uma longa trajetória. Só que como a minha, graças a Deus, ascensão nesses últimos anos, com a Fórmula 1 na Band, com tudo acontecendo, muitas pessoas, especialmente as que não conhecem essa trajetória, falam, o cara é porque ele é genro do Reginaldo Leme. Então, assim... aumenta a pressão. E assim, as pessoas acham que é isso, que o Reginaldo Leme é dono da Band. Não, pelo amor de Deus, não é porque ele tá lá que ele me colocou lá, muito pelo contrário. Eu acho que até dificulta. Exato, porque você tem que ser... As pessoas ficam olhando pra você, será que é bom mesmo? Quem que é esse cara? Será que ele tá lá por isso ou será que ele tá lá porque ele é indicado? Isso. Então, não, na verdade, eu acho que toda essa minha trajetória e os chefes da Band, eu acho que valorizam muito todo o trabalho que eu coloco no ar, quando eu vou pro ar, me ajudam a mostrar, não, peraí, eu tô aqui porque eu tenho valor e porque eu tô fazendo isso. Não é porque eu tô relacionado com um ou com outro, muito pelo contrário. Então, são essas duas partes aí, a parte muito boa, que é essa parte de contar com um cara que conhece muito a profissão. Tem um lado ruim também. Acima de tudo, um bom sogro. Acho que isso é muito importante, né? Isso. Fosse ele quem fosse, é um grande cara. Se ele fosse, sei lá, motorista de Uber,
continua sendo o grande sogro que é. Então, essa parte. E a outra parte que é essa difícil de lidar, que é as pessoas acharem que tem alguma influência. E pior, né? Você, primeiro, como uma figura que está na frente da câmera, enfim, que está trabalhando com isso, você tem de pensar 2 vezes em tudo que você faz e tudo que você fala. Quando você está atrelada ainda, diretamente como familiar, de uma pessoa muito maior, esse cuidado é triplicado. Porque a responsabilidade aumenta muito. Você coloca, querendo ou não, tudo que você fala respinga de alguma forma, né? Sim. Porque as pessoas associam, né? Então, exato. Se eu fizer alguma bobagem, é isso. Mais do que o Thiago Mendonça fazendo aquela bobagem, poxa, olha o que o genro do Reginaldo Leme fez, sabe? Exatamente. Uma coisa com política, ou sei lá o quê. Qualquer coisa você tem que ficar muito atento, e essa é outra parte também que tem que cuidar muito. Que legal. E falando de automotor, eu acho muito legal o anuário, né? Ele sai de 2 em 2 anos? Não, todo ano. Tá saindo todo ano. Mas saía, né? De 2 anos, não? Não. Sempre foi anual. Com toda a cobertura aí das categorias principais do automobilismo, Fórmula 1, as categorias do Brasil, Stock Car, eu tenho um guardado, as 7 chaves, que foi o que eu fui campeão brasileiro de kart. Tem uma matéria minha lá, eu falo assim, nossa, tô no automotor do Reginaldo Leme. Porque, cara, assim, pra quem não conhece, é um anuário mesmo, com capa dura, uma coisa mais linda do mundo, que você tem que guardar, né? É uma coisa legal pra cidade presente, pra quem gosta de automobilismo. Eu recebo, né, todos os anos aqui, então eu acho muito legal. E você tá no anuário ali, é uma coisa, assim, absurda. E o que eu acho legal, que eu vejo que é um jornalismo mesmo, né? Não é uma coisa só pra mostrar a Fórmula 1, pra mostrar as coisas... Aqui, ó. Tá na mão. Aqui, ó. Vamos mostrar. Esse é o novo, ó. Aí, ó. Luizão trouxe pra gente. Obrigado, Luiz. Essa é a nova aí, edição. Ó. Essa é a nova edição do anuário, que é muito legal, ó. E é muito ilustrado, né? Muito ilustrado, uma coisa muito legal. E com grandes marcas, né? Grandes também marcas anunciando, apoiando. Então, assim... E aí, cara, lá em um deles tem uma paginazinha aí que tem o Kleber. Então, eu fico muito feliz mesmo. Inclusive, queria mandar um abraço pro Ademir Vieira, que foi quem apresentou o Reginaldo Leme pra mim. Acho que o Ademir mexia no sistema de segurança da casa do Regi, alguma coisa assim, e falou, cara, tem um piloto aqui que tem uma loja e tal, e aí ele acabou fazendo coisa com a gente, então foi uma coisa bem, acabei conhecendo o Regi, mexendo no carro do Regi, né, a gente tá na loja, inclusive, aqui, né, Thiago? Aliás, inclusive o carro, hoje eu comprei do Regi, o carro que tá comigo hoje, a Mercedes branca, eu comprei do Regi. Ah, que legal! E aquela coisa, melhor carro do mundo, né, porque carro de sogro saía da garagem 3, 4 vezes por semana, então peguei... eu acho que eu mexi nela já. Eu acho que a mídia dela é sua, não tenho certeza, mas eu acho que é. Sim, acho que é assim. Eu peguei esse carro... Então eu estendo a garantia pra você. O ano passado, garoto. Eu peguei, acho que o ano passado, comprei dele, e assim, é um carro que é 2015, com 40 mil quilômetros rodados. Então assim... Nossa, um baita negócio. Meu, então, assim, carro. Um baita achado. E você sabe que essa é a que eu acho mais bonita. Ela é legal. Essa Mercedes é muito bonita, muito bonita. Nós estamos no Pó de Carro, então vamos falar um pouquinho de carro, né? Esse, inclusive, a gente tá no estúdio que é em cima da Electric Morumbi, que é na Avenida Dr. Guilherme Dumont Vilares, número 839. Então, você quer mexer no seu carro. Inclusive, a gente subiu e a gente tava até vendo, assim, enquanto a gente fazia o Pó de Carro, fazia o martelinho de ouro no carro dele. Então, assim, aqui é tudo o tempo, é dinheiro, literalmente. Né? Quase um pit stop. Quase um pit stop. Enquanto a gente grava, já mexe no carro ali, já dá aquele talento. Mas eu acho muito legal o Ademir ter nos apresentado, porque o Regi, ele gosta de carro, né? Ele gosta muito de carro. Você também gosta muito de carro. Então eu acho legal tê-los como cliente aqui da loja também. E você que não é ainda cliente da Electric Morumbi, vem para a Electric Morumbi, aproveitando para fazer o merchan. E a certeza de ter um trabalho bem feito, né? Porque hoje isso é o mais importante. Onde você deixa o seu carro e a forma como tratam, né? É fundamental. Então, sei lá, vai instalar uma película, por exemplo, parece uma coisa simples. Num carro blindado pode te dar uma dor de cabeça tremenda. E dá. Então, Se não aplicar a película certa no blindado, vai pipocar tanto a película, vai comprometer a blindagem e você pode antecipar em anos aí uma manutenção
que você não precisaria fazer. E a gente sabe muito bem disso, Então, porque a gente trabalha, está acostumado a trabalhar com esses carros. Buscar especialistas naquele tema, enfim. Por isso que aqui você tem tudo, né? Então você consegue ter a qualidade de atendimento em todas as áreas. E, inclusive, o nosso hashtag é hashtag tudo para o seu carro. Que é o que nós fizemos, né? O que nós esperamos conseguir fazer sempre pô, tudo que você vai mexer no carro, fala com o Kleber lá, que se ele não faz, ele conhece quem faz muito bem feito, porque a gente tem uns clientes, assim, muito fiéis a nós, né, e de muitos anos, que gostam de chegar aqui e dar a chave do carro. Cara, às vezes é pra... Kleber, preciso trocar o pneu do meu carro. Eu não troco o pneu, mas ele fala, não, leva lá e me manda a conta, entendeu? Ele já sabe onde eu vou fazer, que pneu que é o certo... Tô dando um exemplo, entendeu? Mas a gente faz toda a parte de estética, polimento, vitrificação, higienização. Então, se a gente não faz aqui, a gente tem um lugar próximo agora que faz. Então, agora a parte de funilaria, pintura, toda a parte de martelinho, reforma de roda. Então, além de som e acessórios que todo mundo já sabe, película, PPF, então tudo que você precisar aí, traz pra gente. De novo, não é propaganda, mas vocês vão entender como é que eu tô e como é estar na minha pele. Eu sou um cara que gosto de resto de rico, né? Então, tá o RR, né? Exatamente. Apesar que você já não tá mais só com o resto, não. Já tá com... Você tá com o do rico mesmo. Você tá usando do rico. Daqui a pouco você vai deixar pros outros. A partir desse momento em que você toma essa decisão, você entra num cenário muito perigoso, que é o de manutenção. Então, assim, é você ter uma coisa que custa caro e que as peças custam caras e que a manutenção custa caro. Então, eu tô sempre... Qualquer luzinha que acende no painel dá aquele frio na barriga, né? Caramba, será que eu tenho condição de cuidar disso? E uma escolha errada de fazer, né, alguma coisa errada no carro também pode te comprometer muito e você ter que desembolsar uma grana que não precisa. Isso aí. E aí, dependendo do lugar que você leva, o cara fala, isso aí tem que trocar tudo. E aí, putz, dá 12 mil reais aqui. Então, assim, eu tenho a certeza que quando eu venho aqui, passa lá o scanner, dá uma olhada e cara, só isso aqui, ó. É só isso aqui, ou não, né? Ou isso, opção, mas tipo... dá pra você andar assim, não vai te comprometer, mas tem que fazer em curto prazo de tempo e tal. Então assim, é isso. É uma segurança de que você vai gastar realmente só o necessário e não vai morrer pagando o carro que não, não dá conta de Você tinha um outro carro que você trouxe aqui? Você lembra 280, os serviços? C280. Você lembra os serviços que você chegou a fazer? Vocês instalaram película para mim e chegaram a dar um... Multimídia? Não, multimídia não, mas sensor de estacionamento. A parte elétrica vocês corrigiram um problema sério que ela tinha, que travou os vidros e tal. E é aquela coisa que você leva na concessionária, o cara te manda trocar a central lá eletrônica que gasta 20 mil. Entendeu? Aqui, enfim. Concessionária a gente sempre fala que eles sempre estão querendo trocar peça, né? Isso, eles exato. Não querem resolver. Não, troca essa, não resolveu, troca outra, até resolver. Exato. E, poxa, essas peças são muito caras. Então, aqui numa simples passada aí de scanner, isso foi resolvido e nunca mais deu problema. Legal. Gente, vamos encerrar o primeiro bloco aqui, vamos chamar o comercial, que a gente tá chique, a gente tá na TV, viu? Opa, também. E batendo aí mais de 350 mil visualizações por programa e crescendo. E você que quer colocar seu logo nessa TV zona aqui para aparecer aí na TV, também estamos disponíveis aí e conversando com alguns. Quem sabe não é você, né, Thiago? Aproveitando. Hoje é dia de merchan aqui. Vamos pro break e já voltamos pro próximo bloco. Valeu.
Fala pessoal, estamos de volta com o nosso Pod Carro, nosso convidado Thiago Mendonça, um cara que tem uma bagagem aí muito grande aí no, né, jornalismo automobilístico, se posso dizer assim, né? E, cara, vamos falar de algumas coisas inusitadas agora no segundo bloco, e eu quero já começar lançando pergunta polêmica aqui, que eu não sei se ele vai gostar de responder ou não. Que briga foi essa com um piloto famoso aí que aconteceu? Como é que é isso? Você quer falar, não quer? Pois é, cara, assim, e eu nunca imaginava que pudesse acontecer. Afinal de contas, a gente tá falando de um cara que é um dos um dos caras mais habilidosos em lidar com mídia, né? E com muita naturalidade, aliás, é dele aquilo, que é o Daniel Ricciardo, né? Um cara muito querido por todo mundo. E o que aconteceu? Eu tinha uma entrevista marcada com ele para uma sexta-feira de Grande Prêmio do Brasil, ia fazer essa entrevista pelo Automais. A entrevista seria na loja da Tag Heuer, aqui no shopping Iguatemi. E eu tinha uma entrevista preparada, bonitinha, com várias coisas, inclusive perguntas sobre isso, sobre o fato dele ser um cara muito pé no chão, né? Um cara muito de boa para se lidar. Tava lá no roteiro. Pô, eu vejo ele sempre muito bem-humorado, exato. Fazendo piada, brincando com todo mundo, zoando, né? Ele é tirador de sarro, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Tava com isso tudo pronto, cheguei lá, a assessora da marca, não da Red Bull, né? Da marca de relógios, chegou e disse, ó, não vai ser mais uma entrevista, vai ser uma coletiva. Eu falei, putz, para televisão, coletiva não serve muito, porque aí você vai ter perguntas de pessoas que não interessa para você. Então, seria só para mim ali que eu precisava, né? Eu falei, olha, não consigo. Aí ela falou, então tá, então você vai fazer uma pergunta. Falei, putz, aí já comecei a ficar bravo, né? Assim, caramba, né? Me preparei uma baita entrevista e vou ter uma pergunta para fazer pro cara. Mas tudo bem, era o que eu tinha, né? Precisava entregar. E o que acontece? Naquela mesma semana, eu estava fechando um material sobre o Max Verstappen, que era a grande estrela, tinha vencido em Barcelona, era o primeiro ou segundo ano dele lá na equipe Red Bull, e andando super bem. Eu falei, cara, eu posso usar esse depoimento do Daniel Ricciardo, então, sobre o Max. Tipo, como é que é dividir essa equipe com o Max. E ele é perguntado sobre isso 900 vezes. Deve incomodar? Pode ser que incomode. Mas é perguntado 900 vezes e ele responde 900 vezes, normalmente. E aí fui para minha chance com o Daniel Ricciardo, com a entrevista. Poxa, super feliz ali, microfone aberto, câmera nele. Daniel, a gente está preparando uma matéria sobre o Max Verstappen e eu tenho uma pergunta para fazer para você. Me fala um pouquinho como é que é trabalhar com ele, como é que você enxerga esse crescimento do Verstappen e tal. E aí ele respondeu com um palavrão, assim, pá. Eu falei, não, é sério, fala pra mim aí como é que é tal. Você tá brincando, né? Você tá brincando. Aí, assim, de novo, eu insisti. Qual palavrão? Não foi nada muito feio, mas ele falou assim, his shit. Se fuder. Não, isso não serve pra mim, né? Não vai entrar na matéria. Foi até legal, foi uma brincadeira. Eu achei como uma brincadeira, mas não. Ele tava bravo mesmo. Porque tava fazendo tipo assim, pra entrevistar eu, você vai falar de Max? Exato. Sendo que é isso, eu tinha uma... O que eu podia... Era uma pergunta só que eu tinha, e eu não ia fazer uma matéria de uma pergunta sobre o Daniel Ricciardo com uma resposta. Então eu tinha que encaixá-lo em outro material. Outra coisa. Era a minha necessidade e esperei que ele entendesse. E aí ele respondeu dessa forma, aí eu falei, não, imagina, vamos lá, agora vamos fazer de sério e tal. E aí ele é holandês, ele é chato, assim, começou, sabe, com umas coisas de criancice de 5 anos. Caramba, E aí, cara, foi passando, eu baixei o microfone e falei, cara, a gente realmente precisa desse material, é só a pergunta que eu tenho para te fazer, poderia fazer outra, mas essa é a única que eu tenho e tal. Vamos lá, vamos tentar fazer um negócio. Vamos tentar. Aí até falei pros assessores, tipo, querem que eu pare? Ele vai falar. Aí o assessor falou, fala aí. Aí, beleza, câmera de volta. Aí, o Max é um cara rápido, com aquela cara de... Aí eu baixei e falei, pera. A gente veio de longe hoje, pegamos um trânsito desgraçado lá de Interlagos para vir até aqui para fazer uma pergunta para você. A nossa única chance, a única coisa que eu preciso é que você tenha esse profissionalismo de responder essa pergunta. Caramba, cara, você deu uma... E aí ele falou assim, mas o que você não está entendendo é que a sua entrevista é com o Daniel Ricciardo, não é com o Max Verstappen. Aí eu, putz, cara, eu já tava, né, foi fervendo, foi esquentando, eu fiquei bravo com o cara, eu falei assim, a matéria é sobre o Max Verstappen e você sabe por quê.
virei as costas e fui embora. E aí, nisso, já veio o assessor de imprensa e, pô, como é que você faz isso? Desse jeito, você nunca mais vai ter uma entrevista com o Daniel Ricciardo. Eu falei, eu já não estou tendo uma entrevista E não quero. vai mudar nada. Se eu não tiver outra dessa, muito obrigado. Enfim, aí passou, enfim, ele falando alto lá do canto dele, eu saindo. E caramba, bateu boca mesmo. Batemos boca feio. E o que aconteceu, né? Depois eu vim a entender. Numa entrevista que ele deu, inclusive que ele citou esse momento. Ele citou essa discussão. Ele falou que foi para ele um dos momentos mais difíceis da Fórmula 1, aquele grande prêmio do Brasil. Eu acho que ele tinha tido um problema de motor na sexta-feira. E foi quando ele entendeu ali que as coisas estavam muito frustrado e entendeu ali que as coisas não estavam... caminhando muito bem. E que não iam caminhar bem, né? Porque ele estava ali no momento de cair fora, né? Exato. Então, tanto que saiu. Foi para a Renault depois. Então, assim, o que eu aprendo de lição daquilo é humanos, tanto ele quanto eu. Sim, momentos errados. Exatamente, capazes de fazer alguns absurdos. E então, assim, acho que os dois erraram na devida... E, Thiago, e hoje, relembrando, você acha que você poderia... simplesmente ter feito uma pergunta para ele, sobre ele, ou não? Foram duas coisas, e aqui a gente falou no bloco passado do contato com o Reginaldo Leme, né, que é um cara muito experiente nisso, e o quanto eu posso apresentar minhas vulnerabilidades para ele e pedir ajuda também. Esse foi um caso. Ele me falou, eles falaram que você tinha uma pergunta, era só você não fazer uma só. Faz 2, 3, 4, 5. A hora que eles acharem um guindaste e te tirarem de lá, tá tudo bem. Olha que legal, entendeu? Tá vendo? Me faltou essa malandragem, entendeu? Eu quis ser muito certinho e acabei transformando tudo num desastre. Porque os caras não vão te cortar no meio de uma conversa com o Daniel, os caras não vão te cortar. Exato, né? Entendeu? Então, talvez até corte, mas já tinha feito. Legal. Não, e já tinha feito. E já tinha feito sua parte. Né? Então me faltou essa malandragem aí e que talvez pudesse ter evitado isso, né? Eu poderia ter cumprido o meu roteiro um pouco melhor. Você sabe que eu vejo isso que o Regi falou, né? Eu acho que assim, o Regi deveria ter um script ali, quando tava com o Ayrton Senna, por exemplo, né? Ele ia com um script de fazer um trabalho, mas ali ele via que havia uma intimidade maior e ele trazia coisas que não traria se ele fizesse só o trabalho dele, né? Aliás, tem uma história que quando ele vier aqui também ele vai poder contar, mas já antecipando, fazendo um spoiler, que vai nessa linha do que você falou. Tem uma entrevista dele com o Ayrton Senna no Grande Prêmio do Brasil de 1990, no grid de largada, em que ele chega no Ayrton ali, no grid, cara. Ayrton ali pronto, e fala, e a torcida gritando, Senna, Senna, Senna. E ele fala, e Ayrton, pronto para vencer pela primeira vez no Brasil? E aí o Ayrton começa a chorar. Eu vi. Não, inclusive essa saiu na Netflix, né? E ele fala que no ponto tava o Boni, né? O Boni era um carrasco, um diretor da Globo muito severo com tudo, mas muito correto também. Sim. Ele fala, você tá louco? Vai fazer o cara chorar no grid de largada da corrida do Brasil? Se ele perder, você tá ferrado. E aí ele até se desculpa, poxa, Ayrton, não queria te... Ele falou, não, é normal, é o que eu tô sentindo mesmo. Que legal. Então uma das histórias... É icônico, né? Isso aí é uma parte. Me diz uma coisa, cara, vamos falar de alguns pilotos aí, aproveitando, você já entrevistou o Hamilton. Entrevistei o Hamilton. Como que ele é? Eu entrevistei o Hamilton, na verdade, foi durante a pandemia, então foi aquela coisa de... foi via vídeo, né? Não foi presencialmente. Porque eu imagino que uma energia do Hamilton, assim, você tá no mesmo ambiente que ele. Isso já estive, já o conheci, já tive essa oportunidade e realmente é um cara fantástico. Mas na entrevista em si, o que eu senti é um cara muito sem defesas armadas, sabe? Uma das perguntas que eu fiz para ele, que foi uma pergunta difícil, que me mandaram, inclusive, no Instagram para eu fazer, e eu falei, legal, é uma pergunta pertinente. É aquela questão do racismo, né? A posição dele contra o racismo e tal, que é muito bacana, que cria um alerta contra uma coisa muito perigosa da nossa sociedade. E a pergunta era como é que ele estava trabalhando isso de forma ativa, né? O que ele estava fazendo naquele momento por parte dele, Hamilton. Teve uma época que foi muito forte, naquela época do Black Lives Matter, que teve aquele rapaz, né, dos Estados Unidos, e ele estava ali na frente. Né? Então, jornalisticamente, o que ele estava fazendo, né? Qual que eram as frentes que ele estava trabalhando? E eu fiz essa pergunta. E ele respondeu com muita naturalidade, cara. Falou, olha, eu estou trabalhando no projeto da Mercedes, que é o Accelerate 25, que era para criar
um número de vagas de emprego na equipe Mercedes que atendesse pessoas de etnias diferentes. Então, assim, várias coisas que ele estava fazendo mesmo, que ele estava movimentando e que ele pôde explicar e que eu nunca tinha visto ele explicar para ninguém. Então, assim, foi um cara que foi muito sem defesa, sabe? Sim. Foi leve para a entrevista. Legal. E respondeu tudo que eu precisava, perguntei da rivalidade com o Rosberg que ele tinha vivido, e se no ano seguinte com o Russell ele temia que isso acontecesse, porque era troca Bottas por Russell no ano seguinte, e todo mundo falando, pô, o Russell é casca grossa, será que ele vai voltar a ter uma rivalidade como a que ele teve com o Nico Rosberg? E a primeira coisa que ele falou foi, eu nunca mais quero viver uma situação como aquela. Então a gente vai fazer de tudo para que a gente tenha um trabalho bem feito, feliz, com uma harmonia, e foi de fato o que aconteceu. Ele levou pau em um ano, deu em outro, mas mantiveram a relação numa paz que ele não teve com o Rosberg, que foi um amigo de infância que ele perdeu graças à rivalidade das pistas, né? Então, você acha, você, Thiago Mendonça, opinião, você acha que ele deveria já ter parado? Não, eu acho que isso vai muito da pessoa, né? Vai muito do cara, e se ele acredita que ele ainda pode extrair, tudo bem. Porque assim, eu acho que ele tomou decisões erradas, né, de ir para equipes às vezes na hora que não era para ir, eu não sei, talvez alguma coisa assim. Veio um fenômeno que a gente até então, quando aconteceu aquela corrida, né, fatídica, que aconteceu toda aquela parafernália, que eu não sei nem explicar aquele negócio, que tipo, o carro não podia ultrapassar e ultrapassou, e aí, enfim, o Verstappen foi campeão. E aquilo, pra mim, ali era o 8º título dele, né? Sim, eu acho que naquele momento ali era o 8º título. Mas ali também eu acho que eu tenho um sentimento que se ele parasse, ele ia parar por cima de uma forma assim, a la Ayrton Senna, assim, que parou no auge, forçadamente, claro, por Deus. Mas, enfim, eu acho que como ícone do automobilismo, eu não sei, eu tenho um sentimento que se ele parasse ali naquele momento, e aí agora percebemos que o Hamilton não é um super-homem, não é um super-herói piloto de carro, né? Então... humano, né? Porque assim, aí ele mostrou depois as fragilidades dele, né? Ele ficou frágil, né? Perto dos outros, né? Veio um Verstappen muito forte mentalmente como piloto, um piloto muito bom, né, e muito diferente do Hamilton, né, um piloto que não faz questão nenhuma de ser o bonzinho da parada, né, e o Hamilton, acho que ele tem essa coisa, assim, de ser um bom exemplo, ser uma boa pessoa, nem sempre foi, mas se tornou, né. E eu não sei, eu tenho essa sensação. Por isso que eu tô te perguntando se você acha que talvez se ele tivesse parado hoje como imagem, ele teria uma imagem muito melhor, entendeu? Talvez tivesse uma imagem muito melhor, mas eu vejo grandeza nesse tipo de atitude dele, de continuar, de não ter receio, de tomar pau do Leclerc. Tá bom, tô tomando pau, o que eu preciso fazer para voltar a andar na frente? E nessa classificação que a gente teve lá no GP em Singapura, ele se classificou à frente do Leclerc. Sim, a gente torce, né? Então, na verdade, eu acho que é isso, ele ainda tem aquele brilho no olhar de que ele vai conseguir. 2020 abalou muito, mas o que abalou mais mesmo foi o regulamento 2022 para frente, que ele não se adaptou com essa geração de carros, né, chamados carros asa, né, que você tem ali a pressão aerodinâmica muito forte, freio para ele se tornou uma coisa complicada. Então, muita coisa ali, muitos detalhes que tiraram um pouco desse brilho do Hamilton na pista. Só que o que eu digo é o seguinte, existem alguns pilotos que eu acho que são magníficos quando o carro está andando muito bem. E isso não é pecado, porque muitas vezes você coloca caras bons que andam com um carro ruim, com um carro bom, ali no carro competitivo, ele não vira a mesma coisa que o outro. Não vira. Eu citei um exemplo, por exemplo, do Jenson Button. O Jenson Button era um cara que, com um carro ruim, ele mesmo admite, ele entregava os pontos, ele não virava. A partir do momento que a Brown tinha um carro competitivo, ele era pau a pau com o Rubinho e ganhou o campeonato. É isso aí. Eu acho que o Hamilton é um cara meio assim, ele é um cara que não é pra andar, não é pra fazer milagre, nossa, esse cara tira leite de pedra. Não, ele é um cara pra execução magnífico. Então, se a Ferrari tiver um carro fenomenal, ele vai ser mais rápido que o Leclerc. Ele vai ganhar o campeonato. Então, e é de piloto para piloto mesmo, é característica de piloto, né? Por exemplo, tem piloto que... Alonso
pô, vai tirar leite de pedra Sim, sempre, sim, porque sim, o Alonso sim. é isso. Agora, o Hamilton não, o Hamilton feito para andar com carro bom. Você pega né? os momentos em que a McLaren não foi bem, ali depois do título dele em 2008, 2009, 10, 11, 12, ele era um cara problemático, ele batia com o Felipe Massa o tempo todo. Isso, Então, assim, verdade. não é um cara feito É para andar verdade, é verdade. de Mas sexto também para se trás, tiver entendeu? bom, É, acabou. exato. Ele vai fazer, Exatamente. ele vai ser perfeito ali com a máquina, né? Muito legal. O Max agora tá mostrando que, cara, eu acho até que estão romanceando demais o lance dele, não ter o carro, o melhor carro do grid. Eu acho que tá muito. Eu acho que ele tem sim um puta carro. Eu acho que ninguém anda mais que o carro, é o carro que tá andando. É que ele é um cara muito bom, sabe extrair máximo ali da máquina. E é legal porque o Max, ele conseguiu pegar ele conseguiu tirar o foco dele de ter o melhor carro, ser o melhor piloto e ser e puxar a torcida daqueles que falam que não querem sempre torcer para o melhor, né? Sim. Então ele tá curtindo esse momento agora. Eu não tenho o melhor carro e eu vou ganhar desse Norris e desse Piastri aí que tem o melhor carro e tal, né? Então acho que ele tá curtindo bem isso daí. Você sente isso também? Eu acho também, cara. Eu acho que foi fundamental para a carreira dele ter passado esse ano difícil. Porque é isso, você valoriza muito mais, né? O que muita gente compara, eu acho de forma incorreta, o que ele faz esse ano com o que o Senna fazia em 93 com uma McLaren que era pior do que a Williams, né? Eu acho que a Williams era muito melhor do que a McLaren de hoje e acho que a McLaren que o Senna tinha não era tão boa quanto a Red Bull que o Verstappen tem. Então não vejo essa relação muito próxima. Mas, de fato, ele precisava de um momento com um carro menos competitivo. E para mostrar também do que ele é capaz nessa situação, a gente acabou de falar aqui que o Hamilton é um cara que não conseguiu entregar isso nas vezes em que teve carro um pouco competitivo. O Verstappen está conseguindo, então é muito legal, acho que valoriza o passe dele. E o Max, você chegou a entrevistar o Max pessoalmente? Entrevistei. Ah, legal, como é que foi? Tem no YouTube também, para quem quiser assistir. Na época pelo Automais ainda. Foi, se eu não me engano, 2018 ou 2019? Caramba, foi 2018. Lá no começo, 2018. Primeiro ano dele como... Que legal. Não, primeiro ano não. 2017. Foi o segundo ano dele como piloto da Red Bull Racing. E curiosamente o mesmo ano que eu tive a discussão com o Ricardo. Você falou aí que estava fazendo a matéria pro Max, né? Essa entrevista com o Max foi muito bacana porque é isso, ele estava ali no segundo ano dele como piloto da Red Bull Racing, em terceiro na Fórmula 1, já havia vencido prova, né? Tinha ganhado a prova lá de Barcelona com 18 anos de idade. Ainda não era o cara. Não era o cara, mas a gente sabia mas sabia que... Não, ele tinha tido aquela corrida em Interlagos que ele fez na chuva. Sim, 16 também. Ali ele 16. Mostrou que falou, não, esse cara é diferenciado. Sim. Então ele estava numa curva de evolução interessante, era o próximo campeão do mundo, sem dúvida nenhuma. E foi uma entrevista muito legal, porque assim, eu pude abordar com ele vários aspectos, essa questão de ídolos, né? Me dizer quem era o ídolo dele. Ele relutou em falar qualquer piloto e colocou o pai como um grande ídolo. Legal. Eu acho muito legal também isso, até pela relação conturbada que eles tiveram, né? Bacana ter essa palavra dele. E coisas muito divertidas, por exemplo, ele estava ali com 19 anos, eu acho, de idade, e tendo assinado com a equipe para entrar na Fórmula 1 com 15, né? Ele assinou com 15, estreou com 16, e se tornou, inclusive, o piloto mais jovem da história da Fórmula 1. Estreou com 17, na verdade. Então, eu aproveitei essa entrevista para perguntar para ele, né? Falei, cara, você assina com a equipe ali com 15, 16 anos, estreia com 17. O que você fez da escola, cara? Aí ele falou, eu sempre procurei ter uma função que eu talvez não precisasse tanto do estudo, né? Como é essa de piloto e tal. É um risco grande para se tomar. Mas ele falou assim, a verdade é a seguinte... Eu simplesmente larguei a escola e eu espero que eu não precise voltar. E aí eu termino falando para ele, eu acho que você não vai precisar. E mesmo porque... Crianças não façam isso. E engraçado, né, Thiago, você falar isso, porque a gente tem um piloto brasileiro muito bom no virtual, que é o Gustavo Ariel. Conheço. E ele anda com os caras, né? Anda com o Max, com todos esses caras, né? Com o Alonso e tal.
E ele fala, né, já conversei com ele falando assim, pô, não sei que hora que esses caras dormem, porque assim, eles estão na Fórmula 1 e lá no meio da Fórmula 1 eles estão andando no virtual, Sim. e aí eles saem e já estão no virtual de novo. Sim. Então assim, que hora que esse cara vai estudar, que hora que esse cara vai fazer outra coisa? Esses caras são, sei lá, uns loucos, né, meu, por automobilismo assim, porque acho que a mente do cara não consegue pensar outra coisa, né? Total, eu acho que total. eu, como piloto, tive uma fase da minha vida que é isso, cara. Eu fiquei, assim, um pouco bitolado porque eu não conseguia pensar em outra coisa. Sim. Só conseguia pensar em correr. Então, acho que esses caras têm isso, por isso que o alto nível deles, que eles fazem e tal. Então, acho que estudar não ia ser o forte dele mesmo, né? E assim, com uma idade tão baixa, né? Com 15, 16 anos, você já negociando com Fórmula 1, cara, fica difícil. Então a gente teve agora o exemplo do Antonelli, que no meio da temporada tava terminando os estudos. Então bacana que ele conseguiu terminar, pelo menos levou a turma da escola pro paddock, né, lá em Imola. Queria cara, ser da muito novo, né? Mas já pensou, cara? Cara? Seria legal. Vou lá ver o meu amigo correr lá na Fórmula 1, lá. Vamos lá. Ô, Thiago, tem mais alguma inusitada aí que você lembre? Alguém? Pra gente puxar um outro... Cara, são histórias muito legais, assim, pra gente trazer uma outra diferente aqui. Uma com o Carlos Sainz, que eu fiz também. Legal. Convidado lá pela Ferrari para entrevistá-lo ao lado do Leclerc. Eu fiz uma pergunta que estava fora do script, mas que foi muito bacana, que eu perguntei para ele. Ele é conhecido por, nas corridas em que ele anda bem, cantar Smooth Operator, né, da Sade. Então, recentemente nessa corrida, inclusive do Azerbaijão, que ele foi ao pódio, ele cantou lá Smooth Operation. E eu perguntei para ele, falei, cara, você já conheceu a Sade, a cantora? Você já teve a oportunidade de estar com ela, de falar sobre isso? Ele falou, cara, ainda não. Mas você não sabe o que é a minha casa em termos de presentes e coisas que as pessoas fazem. O corpo da Sade com a minha cara, Mentira. Disco da Sade com a minha cara. Tem que marcar esse encontro aí. Ele falou, cara, as pessoas mandam para minha casa presentes da Sade que eu não tenho mais onde colocar. É que é um meme que, né, viralizou esse meme e é muito legal, né? Sim, é muito descontraído, sim. Né? E aí ele falou, eu prezo muito, eu não quero queimar esse Smooth Operator. Então eu só uso realmente nas corridas que eu acho que eu arrebentei. Então aquilo é um testamento de que eu acho que eu fui muito bem. Que então, legal. Quando eu quando eu cantar, vocês sabem que eu fiz muito bem, que eu acho que eu fiz muito bem. Você tem que um dia que acha que ele vai arrebentar e levar, né? Entrar cantando no box, sei lá. Vai ser bem legal. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta pra gente finalizar a Fórmula 1 aqui, que você é um especialista aí dos melhores aí do Brasil. O que você acha desse ano aí? Você acha que ainda tem alguma surpresa? Pode acontecer alguma coisa? Não. O que você acha? Piastri, Norris e Verstappen ainda pode surpreender alguma coisa? O que você acha? Matematicamente é muito difícil, né? Faltam aí 6 etapas, o Verstappen tem que tirar cerca de 10 pontos por etapa. É muita coisa. Mas não é impossível. 10 pontos você tira sendo o primeiro e seu adversário terceiro. Ponto. Você tirou 10 pontos a cada etapa. E pode acontecer muita coisa que eu já vi. Pode ter quebra, pode ter abandono. Então, ainda mais agora que está apimentada essa disputa entre o Norris e o Piastri. Imagina se os dois se encontram, um tira o outro da corrida, o Max está no jogo. Exatamente. E não é difícil de acontecer, não. Eu acho que pode sim vir alguma coisa interessante aí pro lado do Max. Mas, acima de tudo, eu quero ver até onde vai a frieza e a capacidade do Piastri, que é um piloto que a gente falou que estreou na Fórmula 1 aí em 2022. É impressionante. E tá próximo de ser campeão mundial. Então, assim... E assim, sem alarde, né? Sem alarde. É um cara de boa, é um cara tranquilo. Então, será que não vai sucumbir à pressão nessas etapas finais? A gente viu o que o Hamilton fez lá em 2007, sucumbindo à pressão na parte final. Mas ele parece muito frio, cara. Ele parece muito frio, muito... Ao mesmo tempo, vem de um erro, aliás, vários em sequência lá em Baku. Então, que pode acontecer com todo mundo. Sim, Ayrton Senna encheu o muro com 50 segundos de vantagem para o Prost. Lá em Mônaco. Acontece. Então, pode acontecer. Então, será que ele vai segurar essa onda? Eu acho que essa é a grande resposta que a gente vai ter. E que tamanho é esse talento? Entendeu? É um cara que a gente pode ver que vai rivalizar com o Max Verstappen no futuro ou não? Então, eu acho que o extrato do Oscar Piastri é o que a gente vai ver nessa parte final do ano. Que legal, cara, que legal. Eu acho que tá bem legal esse final da Fórmula 1. Eu acho que deu uma apimentadinha ali, o Max ainda ter chance matemática, porque eu achei que tava meio
assim, sem sal ali, os dois da McLaren ali. Mas vamos lá. Cara, queria entrar aqui, estamos no momento final e a gente sempre faz esse momento, que é o momento de Jesus tá on. Ó, você viu? Pronto, aqui tá rápido no gatilho. Inclusive agradecer o Luiz aí, todo mundo, o Lúcio, o pessoal do estúdio aqui, que, cara, esse pessoal tem um carinho muito grande, e a gente fica muito feliz de compartilhar momentos como esse do Jesus Tá On aqui, que é um lugar muito abençoado. E, Thiago, não é religião, não o que é Jesus Tá On, né? A gente tenta passar uma coisa de fé, na hora de precisar para superar ali os desafios, né? É superação mesmo, Sim. Superação na hora dos desafios, e aí cada um interpreta da forma que quer e tal. Como que é para você você tem isso para superar? Tem alguma coisa assim que você tenha passado, que você fala, cara, se não fosse minha fé, acho que aqui não teria ido? Coloca aí pra gente nesse momento. Cara, eu tive uma criação muito ligada, né, a Deus, enfim, a Jesus, e eu sou um cara que carrego isso muito na minha profissão também, e eu acho que a maior lição que a gente tem de tudo o que a gente conhece da história de Jesus é humildade. Então, assim, eu acho que eu passei por alguns momentos na minha vida que, talvez não seja o caso de citar aqui, mas que todos nós passamos, né, em que você se perde um pouco no personagem, enfim, acha que você que você pode ser mais grosseiro do que você deveria com alguém, tem uma discussão com alguém que você não deveria, e a pessoa retruca e fica aquela mágoa. Então, assim, eu acho que a questão do perdão, né, de você voltar para você e falar, não, peraí, pra que isso, sabe? Assim, somos todos, Sim, de fato, irmãos e podemos chegar num denominador aí, enfim. Então, essa coisa de estender a mão ao outro, mesmo que seja a pessoa que, eventualmente, na sua cabeça te causou mal, sim. No fim você vai ver que é o mais que difícil, não. né? Então, assim, recentemente eu tive um exemplo disso, numa questão aí, de uma pessoa que, naquele momento, para mim, estava me fazendo muito mal. E muita oração, muita proximidade ali com o seu interior, ali com Deus, e pedindo, né, lucidez para lidar com a questão, me fez ver depois o quanto essa pessoa foi bondosa. Porque, assim, ela teve um problema sério comigo, ela foi maldosa comigo, mas depois de algum tempo, ela percebeu isso e passou, a nossa troca, né, passou a ser muito mais leve, e ela passou a me ajudar. Olha que legal. Então, assim... Então ela evoluiu. Ela evoluiu também. Ela então, evoluiu. Assim, foi uma pessoa que... Porque, assim, nós somos seres humanos, então, em constante evolução, todos nós, né? Talvez você tá num momento melhor em alguma coisa, mas eu tô em outra, né? Então é isso, foi um momento em que nós dois ali, um tava pisando na cabeça do outro, e que a gente entendeu que não precisava, entendeu? E que ele teve a bondade, ele é um cara maior do que eu, ele teve a bondade de falar, não vou amassar esse cara, entendeu? Porque poderia, tipo, vou amassar esse cara. Então, assim, isso foi uma coisa que foi muito válida, e eu acho que tudo isso também é dessa relação de tentar melhorar como pessoa e de ter humildade também, de falar, de reconhecer e de melhorar. Exatamente, de melhorar. Então, acho Jesus que tá on é isso. Jesus tá on, pra mim, muito nisso, assim, de manter pé no chão e humildade. E mesmo porque é isso, né? É o que ele veio nos ensinou, né? Humildade, reciprocidade, amar o próximo, né? Independente de que se o cara te ama ou não, né? Ele tem até uma parte da Bíblia que fala assim, que vantagens tereis se amares só quem te ama, né? Isso os hipócritas fazem, né? Então, eu acho que é isso, né? Você, às vezes, amar quem não te ama, que acho que é o suprassumo aí do que Jesus deixou pra nós, né? Que é difícil, né? É difícil, mas, assim, eu fui um cara que temperamento muito forte também, como vocês puderam perceber na questão lá do Ricardo, mas eu construí minha vida de forma a hoje poder chegar aqui e falar, não tem nenhuma pessoa que eu não possa sentar numa mesa para almoçar, entendeu? Que legal. No mundo. Muito bom. Não tem ninguém que, assim, que eu tenha criado um problema ou que eu tenha, não aguento esse cara. Tem pessoas que você gosta mais, pessoas que você gosta menos. Mas não tem... E você, esse cara agradável, legal, de bate-papo, que eu sabia que ia ser um bate-papo muito gostoso, que infelizmente acabou. E a gente tem que finalizar por aqui, cara. Valeu, parceiro. Você é um amigo aí que eu quero ter pra sempre. Tamo junto. E
Quer falar mais alguma coisa? É isso, não, feliz e desejar toda sorte para você lá na Copa Truck, tenho visto que está crescendo cada vez mais, acreditando muito, né, nesse caminho que vocês estão trilhando, e fico feliz de termos na Copa Truck um personagem que pode inspirar tanta gente como você já inspira. Obrigado, e quero ouvir muito o meu nome na boca desse cara aqui. Tamo lá. Junto, valeu, um abraço, fica com Deus. Tamo junto.